gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu queria falar pra vocês como foi lidar com esses 13 anos pra conseguir tentar engravidar. Como foi esse tempo de espera, como foi não desistir até o positivo, como que eu lidei com tudo isso. Primeiro, quando eu comecei a tentar engravidar, eu era muito tranquila em relação a isso. Eu me incomodava mais com a endometriose, mais com as dores, mas com todo o processo que eu vivia por conta da endometriose, por conta que eu tinha que fazer uma cirurgia, do que o fato de não conseguir engravidar. É claro que tinha reuniões em família, coisas assim que tinha bastante pessoas, e a maioria das pessoas tinham bebê, né? Tava todo mundo ali com seus bebês, e eu ficava imaginando, ai, nossa, queria tanto que fosse eu, queria que eu conseguisse engravidar. E passava na minha médica, ela falava, ó, quando você conseguir fazer uma cirurgia, você vai conseguir engravidar naturalmente. Então eu focava muito nisso. Eu tenho um problema, eu preciso resolver. Quando eu conseguir resolver esse problema, eu vou engravidar. Só que aí vocês sabem que demorou muito tempo eu fazer a minha cirurgia, como eu já falei no outro vídeo. Eu demorei 6 anos pra conseguir fazer a minha cirurgia. Mas, Tamiris, por que você demorou tanto tempo? Hoje em dia as coisas são tão mais fáceis, né? Mas na época não era tão conhecido a doença da endometriose. Não, os médicos não davam tanta atenção como dá hoje. Inclusive, esses dias eu vi um vídeo de uma menina que ela chorava muito, pedindo ajuda pra fazer uma cirurgia, porque é uma cirurgia muito cara. Os convênios, eles às vezes não cobrem da forma com que é pra cobrir, cobre só uma parte, aí você tem que pagar outra. E o SUS também é muito difícil ter essa cirurgia, porque é uma cirurgia bem complexa. Então precisa ter uma equipe cirúrgica na parte de endometriose, na parte de intestino, na parte ali de urologia, então precisa de um proctologista, de um ginecologista, especialista em endometriose, urologista. Então assim, não é fácil, muito complicado, né? Até você conseguir fazer a cirurgia e tal. Então eu foquei muito nisso, eu preciso fazer a cirurgia e quando eu fizer a cirurgia eu vou conseguir engravidar. Então o tempo foi passando ali, eu tive sim depressão, sempre tive ansiedade e até hoje eu tomo remédio pra isso, mas eu entrei ali no quadro depressivo mesmo. Eu não sei falar pra vocês, sinceramente, que na época eu não fazia terapia, né? Eu não sei falar pra vocês se o que me levou à depressão foi essa questão de não conseguir fazer cirurgia, de achar que eu tinha pensamentos muito loucos, tipo, eu não sei se o que me levou à depressão foi achar que eu não sei se era não conseguir engravidar, eu não sei se era algumas crises no meu casamento que eu passava, né? Não sei se as crises no casamento tinham a ver com essa questão de conseguir engravidar, querendo ou não, é algo que vai te consumindo ali. É bem complexo, pra falar a verdade. Então eu de fato tive sim uma depressão, eu consegui me curar, entre aspas, sozinha. Porque eu acho que se eu tivesse me curado depois, futuramente, eu não tinha tido uma crise aí de ansiedade que quase me matou, na verdade. Mas eu consegui sair dessa, eu consegui lidar com tudo da melhor forma que eu consegui. Na época eu ia muito pra igreja, pedi muito a Deus pra ele me curar. Eu sei que naquele momento ali ele me curou. E muitas coisas iriam acontecendo na minha vida também. Não era só conseguir engravidar, não era só endometriose, outras coisas estavam também acontecendo na nossa vida. A gente estava construindo uma casa, então a gente também colocava um pouco de foco nisso, ia passando por isso, mas como eu falei pra vocês, até eu fazer a cirurgia, eu era mais de boa em relação a conseguir engravidar, porque na minha cabeça, eu vou fazer a cirurgia e eu vou engravidar. Outra coisa que eu colocava muito na minha cabeça, eu só tenho 21 anos, eu só tenho 22, eu só tenho 23, eu só tenho 24. Aí eu lembro que quando chegou nos meus 25, isso começou a pegar muito, porque, nossa, eu já tenho 25 anos, eu não consegui engravidar ainda. Aí foi quando eu comecei a surtar um pouco, porque aí na minha cabeça, eu não iria conseguir ser mãe. Teve uma época que eu não me via mais como mãe, eu nunca desisti, eu tentava, eu permanecia no caminho, mas eu ficava pensando, isso não é pra mim. Tenho certeza que eu não vou conseguir engravidar. Eu tô aqui tentando, mas pra dizer que eu fiz tudo que tava ao meu alcance. Eu acho que é aí sim que eu comecei a sentir muito, porque depois que eu fiz a cirurgia, 3 meses depois, acho que com uns 2 meses a médica liberou pra voltar a tentar, né? E aí eu lembro que a gente começou a tentar e toda aquela empolgação e tal, agora eu vou conseguir engravidar, não sei o quê. E aí quando foi com 3 meses que eu voltei pra fazer um ultrassom, minha endometriose estava lá. Nossa, eu lembro que isso foi uma facada.
Eu lembro que eu chorei tanto em frente à clínica, que eu xingava tanto essa médica, tanto que, cara, foi muito difícil, foi um processo muito difícil. Porque se eu demorei 6 anos pra fazer cirurgia, tive que fazer convênio, fiz cirurgia pelo convênio, pelo SUS, era quase impossível fazer na época, né? Hoje, acho que hoje em dia é mais fácil. E aí eu tava com o mesmo, 3 meses depois, tava com o mesmo problema, o que seria da minha vida? Então, chegou esse tempo que eu já perdi todas as esperanças, falei, não, eu só vou fazer outra coisa da minha vida, enfim. E aí, passou algum tempo, a gente continuou tentando engravidar e tal, e aí foi quando surgiu a questão de tentar engravidar pelo SUS, né? Fazer uma FIV pelo SUS. E eu confesso que eu entrei ali na fila sem esperança nenhuma. Foi em 2020, plena pandemia. E isso, a gente ia vivendo outras coisas, gente. A gente tá ali, eu acho que todo mundo que tenta engravidar, tenta também se distrair com outras coisas, tenta viver outras coisas, tenta se distrair com outras coisas. Mas assim, sempre tá faltando ali um pedacinho, alguma coisinha tá faltando na sua vida, né? E aí eu lembro que a gente saía muito, que eu gostava de sair muito, que eu gostava de me arrumar, que eu sempre me dediquei muito à minha casa, nunca tive casão nem nada tipo muito bom e tal, nunca foi a casa dos meus sonhos, vamos dizer assim, mas sou muito grata pelo pouco que eu tenho. Então eu sempre tentei manter tudo bem organizadinho, tudo bem bonitinho, tudo bem limpinho, me focava muito nisso. Saía bastante, curtia bastante a vida, então a gente tinha o sofrimento de um lado, mas também tinha as distrações do outro. Eu vivi o hoje, seja o que Deus quiser amanhã. E aí quando chegou ali na fase que a gente de fato já estava nas consultas ali para conseguir uma FIV, eu lembro que eu entrei em um trabalho, eu não queria falar sobre isso, mas enfim, eu lembro que eu entrei num trabalho que me consumia muito. Minha energia, meu psicológico, tudo meu, sabe? Tudo que era bom meu era sugado, era um ambiente tóxico. E aí isso começou a me afetar muito, juntou com as tentativas para engravidar, as consultas pelo SUS, a tentativa de uma FIV. E a ansiedade voltou com tudo, então assim, quase que eu fico pirada. Isso foi mais ou menos uns 3 anos antes da FIV, antes do positivo acontecer. Então eu lembro que eu fiquei muito pirada, muito, que eu lutei muito pra não tomar remédio pra ansiedade. Mas foi em uma das minhas consultas que eu tive com a ginecologista que ela falou, você precisa passar na psiquiatra. E aí eu comecei a passar na psiquiatra, focado nessa parte de engravidar. E ela era uma fofa, eu super sofri quando ela se aposentou. E aí eu fiz terapia 1 ano e me ajudou demais. Eu curei várias coisas assim que fazia anos que eu não conseguia curar. E aí eu comecei a fazer terapia. Eu quase fui demitida desse trabalho, mas eu não podia ser demitida porque eu precisava engravidar no trabalho. Trabalhando, e outra empresa não ia entender o que eu tava passando ali, então eu fiz de tudo pra me manter lá, mesmo sofrendo, mesmo passando por várias... Foi um tempo, esses 3 últimos anos, foi assim, um dos tempos mais críticos que eu passei em relação à espera. O lidar com a espera foi bem difícil, porque parece que eu nadava e a gente morria ali na praia, nada acontecia. Quando faltava mais ou menos 1 ano ali pra conseguir o positivo, eu já estava um pouco mais controlada, as coisas já estavam mais encaminhado, eu já estava fazendo meu tratamento para ansiedade, então assim, eu já estava bem melhor da ansiedade, eu já estava finalizando ali o meu tratamento com a psicóloga, né, não finaliza, é pra gente continuar sempre, né, só que eu parei. E aí chegou um tempo que eu precisei de mudar de psicóloga, não lembro porquê, mas eu acho que enfim, eu acho que os valores dela mudaram e eu quis mudar de psicóloga, e aí foi um desastre, porque eu não batia com a minha outra psicóloga, e aí acabou que eu depois não fiz mais. E aí eu continuei passando no psiquiatra, tomando remédio, e aí ela sempre falava, você só vai deixar de tomar remédio depois que você tiver bebê. Inclusive hoje meu filho tem 1 ano e até hoje eu tomo remédio pra minha cidade, mas assim, hoje eu vivo uma vida totalmente diferente, uma cabeça totalmente diferente, faço coisas que eu não conseguia fazer antes, enfim. Nesse tempo aí eu vivi altos e baixos, e quando tava baixo eu sempre fazia de tudo pra subir de novo.
Acho que isso faz toda a diferença. Eu nunca deixei com que isso fosse o 100% da minha vida. É claro que era algo essencial na minha vida. Era algo que eu lutava todos os dias, que eu lutei durante 13 anos. Mas eu nunca deixei que isso fosse o 100%. Tava ali a parte de tentar ser mãe, ser o sonho de ser mãe, viver tudo isso que eu queria viver, que eu queria passar, que eu queria sentir a sensação. Muitos falavam, porque se você não... Por que você não adota? Não, eu não queria adotar. Se fosse pra mim adotar, eu não tava lutando tanto que eu estava lutando, certo? Tinha até um certo ponto que eu queria lutar. Olha, eu vou tentar até aqui. Se até aqui eu não conseguir, claro que eu vou partir para outras opções, que aí seria a adoção e tal. Mas eu queria viver a sensação de gerar, de ser mãe, de ter o bebê, de ter o parto, de amamentar, de tudo isso que vocês já sabem. Então, eu tava ali a questão de tentar engravidar, sim, beleza, mas eu também me permitia viver outras coisas. Me permitia passear, viajar, construir outras coisas, enfim, viver, sabe? Trabalhar, N coisas. Então, assim, essencial, a fé em Deus, acreditar que tudo vai dar certo, mesmo nos momentos mais difíceis, e lutar para que isso aconteça. Existia a possibilidade de eu lutar e não dar certo. E eu era bem consciente em relação a isso. Então é isso, gente. Esse é um pouquinho da minha trajetória. Eu não sei se deu pra vocês entenderem muito bem assim, mas eu quis passar mais pra vocês como foi esses 13 anos de luta, de espera, e como foi esse processo até chegar aqui. Porque na internet é tudo tão lindo, tão maravilhoso, tudo tão ruim, né? Que eu quase esqueci, né? Eu lembro que eu ficava tão irritada, eu tô querendo trazer isso pra vocês, como foi esse processo, porque eu lembro que eu ficava tão irritada quando a pessoa tava tentando engravidar há um ano, aí ela ia fazer uma FIV. Meu lado tóxico. Não era porque ela conseguiu engravidar, não era porque ela conseguiu fazer uma FIV. É porque parece que quando a gente tenta engravidar, e aí a gente vai tentando, e os caminhos vão te levando pra fazer uma FIV, e aí você vai ver nos valores que você precisa ter cash, money, e não é nem certeza que você vai conseguir realizar seu sonho, cara, é muito caro, é muito difícil. Então, assim, não sei nem explicar a sensação. Só quem tenta engravidar, só quem precisa de uma FIV e não tem dinheiro pra fazer, sabe do que eu tô falando. É isso. Eu queria falar pra vocês não desistirem e irem atrás, seja de uma FIV particular, seja uma FIV pelo SUS, seja não precisar de FIV, só simplesmente tentar se cuidar, melhorar a alimentação, fazer um exercício. Tentem, vão até o final. Até o dia que Deus falar pra você, pare aqui, e vocês vão para um outro caminho. É isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar um like, e eu vou deixar meu Instagram passando aqui pra vocês me seguirem lá. Beijinhos, tchau, tchau, até o próximo vídeo.